Uma boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando pela nossa página no Facebook e também no Instagram. Sejam todos bem-vindos para juntos nessa noite adorarmos e exaltarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que façamos isso com o nosso coração, nos derramando na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos adorar o Senhor sem reservas, com a nossa totalidade na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Receba aí um abraço carinhoso da Segunda Igreja Batista em São José do Bar. Que o Senhor possa falar ao seu coração nessa noite, através de louvores, através da palavra ministrada a nós. Que o Senhor fale segundo a vontade dEle e o querer dEle no meu coração e também no seu coração. Digno de louvor.
Deus amado, assim como disse João Batista, tu és o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. E nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos por esse amor tão grande. E nós agora, Senhor, queremos nos render aos teus pés, nos render a este relacionamento que necessitamos ter todos os dias. Nós declaramos que tu tens todo o poder, que o Senhor é um Deus incorruptível, que o Senhor é um Deus que obtém, ó Deus, toda a dignidade, que possui e merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Nós queremos nos achegar a Ti, ó Pai, porque precisamos sentir a Tua presença. Porque cada um de nós, todos os seres humanos, têm um vazio do tamanho certinho do Senhor Jesus. E esse vazio que só o Senhor pode preencher. E é nos achegando a Ti, ó Pai, é Te conhecendo, é Te desejando, ó Pai, que o Senhor nos preencha, porque só o Senhor, ó Deus, pode fazer isso por nós. E nós declaramos essa noite, quando nós nos encontramos aqui, quando nos reunimos, ó Deus, em Tua presença, a nossa total dependência de Ti, Senhor. Fala conosco, Jesus. Recebe a nossa humilde adoração. Nós, ó Deus, hoje nos quebrantamos, ó Pai, diante de Ti e reconhecemos, ó Deus, a Tua majestade. Nós Te adoramos. Nós nos rendemos, ó Deus, perante a Tua grandeza, perante esse amor tão grande. Receba a nossa adoração. Fala conosco, Senhor. Nós queremos Te sentir. Nós queremos sentir o Teu abraço. Nós queremos, ó Deus, sentir o Teu afago. Nós precisamos, ó Deus, do Teu carinho. Nós precisamos, Senhor, do Teu perdão. É no nome do Senhor Jesus, que é o nome sobre todo nome, é que nós oramos. Amém. Graça e no tempo.
dia após dia, para que possamos conhecê-lo mais e mais, que possamos nos mergulhar nos rios do Senhor, que possamos deixar com que Ele nos molde segundo a vontade e o querer dEle, que sejamos moldados e mudados pelo Senhor. Mas para isso nós precisamos nos render ao senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo não seja apenas o seu Salvador, mas que Ele também seja o Senhor da sua vida. Queridos, eu começo a mensagem de hoje me perguntando: como está o seu relacionamento com Deus? Qual o seu sentimento em relação a Deus? Um sentimento de gratidão ou um sentimento de ingratidão? Há muitas pessoas neste momento, nesses tempos em que nós estamos vivendo, onde muitas pessoas foram infectadas por esse vírus, muitas pessoas vieram a óbito por causa das complicações desse vírus, e muitas pessoas perguntam: onde está Deus? Ou onde estava Deus que permitiu que tal coisa acontecesse na minha casa, que tal coisa acontecesse na minha família, no seio da minha família? Há muitas pessoas hoje questionando Deus, há muitas pessoas hoje vivendo longe de Deus, há muitos irmãos, membros de igrejas que estão vivendo longe de Deus neste momento. Há muitas pessoas frias, com frieza espiritual, que precisam ser aquecidas com o poder do Espírito Santo de Deus. Há muitas pessoas duvidando da existência de Deus, e há aqueles que não acreditam na existência de Deus. Há muitas pessoas que duvidam do amor de Deus. Há muitas pessoas questionando o amor de Deus. Será que Deus me ama? Será que Ele ainda me ama? Será que o seu amor por mim ainda é nutrido? Muitas pessoas estão se perguntando hoje, devido a questões que estão vivendo, talvez questões adversas, talvez perdas de bens materiais, talvez perdas de entes queridos. Muitas pessoas perguntam: Senhor, por que isso? Há muitas pessoas duvidando do cuidado e do amor de Deus para com elas. Mas a verdade, queridos, é que Deus sempre nos amou. Ele nos ama, Ele te ama, e nós não podemos questionar o amor de Deus, nós não podemos duvidar do amor de Deus, nós não podemos exigir provas hoje do amor de Deus por nós, porque o seu amor por nós foi provado através de seu Filho Jesus, lá na cruz do Calvário, morrendo por nós, derramando o seu sangue, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Não é possível questionar o amor de Deus. O amor de Deus foi provado lá na cruz do Calvário, quando o seu Filho entregou a sua vida por amor a mim e a você. Queridos, eu convido a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho narrado por Marcos, dando sequência à nossa série de mensagens do Evangelho narrado por Marcos, no capítulo de número 10, vamos ler
dos versos 32 até o verso de número 34. E diz-nos assim a palavra de Deus: E iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, e eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deveriam sobrevir, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o maltratarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra linda neste momento. Vamos orar neste momento. Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, por essa noite. Obrigado pela tua palavra, ó Pai, lida aos nossos ouvidos neste momento. Que o Senhor, ó Pai, possa falar aos nossos corações através desta palavra, ó Pai, segundo a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus que eu oro, hoje e sempre. Amém. Nós temos como tema ensinamento de Jesus sobre o seu sofrimento iminente. Queridos, nós observamos que Jesus está caminhando juntamente com os seus discípulos e com mais, possivelmente, uma multidão ao seu redor, caminhando em direção a Jerusalém, rumo ao seu sofrimento, algo que era iminente, que poderia acontecer a qualquer momento. E nós vemos então que Jesus continua firmemente no propósito de ir até a cidade de Jerusalém e ali sofrer todas as coisas a respeito do que dele estava escrito nas Sagradas Escrituras. Jesus então tem firmemente no seu propósito que deveria cumprir o mandamento e o ensinamento e a ordem de seu Pai de ir até a morte e morte de cruz. Imaginemos então, queridos, que Jesus estava subindo para Jerusalém, como diz o verso 32, e os seus discípulos iam junto, ele ia diante dos seus discípulos juntamente com eles, e há uma multidão ao redor, pessoas que também estavam caminhando em direção à cidade de Jerusalém. E diz-nos o texto que os seus discípulos estavam aqui maravilhados, eles se maravilhavam, mas também seguiam atemorizados. Jesus então está caminhando rumo ao destino da crucificação, e como ele já havia dito para os seus discípulos do que dele estava escrito, o que deveria acontecer, os seus discípulos o seguiam de tal forma que sabiam que já não seria possível uma volta, um retorno do que Jesus estava prestes sofrer ali naquela cidade de Jerusalém, nas montanhas de Jerusalém, aonde seria entregue para ser morto pelos nossos pecados. Não é a primeira vez, queridos, que Jesus chama os seus discípulos a sós para que pudesse falar desse mesmo assunto. Podemos observar lá em Marcos 8:31 que ele também fala sobre isso. Verso 31 ele diz: E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. No mesmo Evangelho de Marcos, no capítulo 9, verso 31, também ele refere-se a esse assunto. Diz assim: porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Lembremos, queridos, que Jesus mais uma vez reforça essa ideia do sofrimento, esse ensinamento aos seus discípulos
do que a respeito dele deveria acontecer. Marcos também reforça esse assunto, por 3 vezes é registrado esse assunto. Somente agora ele cita que está caminhando em direção a Jerusalém, algo que está escrito no texto, que Jesus está caminhando em direção a Jerusalém. Então Jesus chama agora os seus discípulos mais uma vez e começa a ensinar, a mostrar, ele diz, a tornar consigo os 12, e tornou-se a tomar consigo os 12 e começou a dizer-lhes as coisas que lhe deveria acontecer. Queridos, podemos observar em todo o contexto do Evangelho, dos Evangelhos, que neste momento há uma sindicância, há algo aberto para que pudesse investigar a vida de Jesus. Jesus estava ganhando popularidade, as pessoas estavam observando que Jesus estava fazendo os milagres que ele operava, expulsava demônios, curava as enfermidades das pessoas e traziam a palavra com autoridade como ninguém havia antes ouvido por nenhum mestre. Isso causou ciúmes aos rabinos, isso causou ciúme aos escribas e também ao grupo dos fariseus, aos sacerdotes que ali estavam. E isso gerou uma perseguição a Jesus. E por onde Jesus andava, sempre havia alguém dessas pessoas ao redor de Jesus para que pudesse ouvir e pegar algo para que pudesse incriminar Jesus. Por várias vezes isso aconteceu. E Jesus arriscou a sua vida quando ele quebrava o mandamento do sábado. Jesus, por várias vezes, contrariava a vontade desse conselho superior. E essa relação entre Jesus e os religiosos naquele tempo se tornava algo mais tenso ainda e mais complicado. Então havia esse processo, essa cassação, essa procura desses homens religiosos para que pudesse pegar alguma heresia de Jesus, para que pudesse condená-lo à morte. Lembremos, queridos, que esse grupo de homens, os anciãos, os principais dos anciãos e sacerdotes, eles tinham o poder de julgar as questões do povo judeu. Eles tinham o poder para acusar, para julgar e para condenar, para sentenciar alguém à morte. Foi o que fizeram com Jesus. Porém, eles não tinham poder para executar, já que estavam debaixo do domínio do Império Romano. Por isso, nós podemos observar que eles vão usar os gentios, os romanos, para executar a morte de Jesus. Então Jesus, primeiramente, está caminhando em direção para Jerusalém e está ensinando aos seus discípulos que lá em Jerusalém ele sofreria a condenação de morte por parte desses homens. Vejamos então o que nos diz o verso 33, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes e aos escribas. Queridos, a perseguição continuava em cima de Jesus. Novamente Jesus traz esses ensinamentos para esses homens, esses que ele queria preparar para que desse sequência ao seu ministério terreno. E Jesus fala para eles: olha, eu vou lá, vou sofrer. Jesus tinha plena convicção de que ele estava caminhando para Jerusalém para o sofrimento. Na sequência que nós vamos ver, não hoje, mas em outra ocasião, nós vamos ver que os discípulos estão subindo para Jerusalém com outro pensamento: Jesus para o sofrimento e eles para a promoção. Jesus para ser escarnecido, ser zombado, e eles querendo status. Tanto é que 2 dos seus discípulos vão pedir um lugar de destaque no reino de Jesus. Mas esse assunto será para uma próxima ocasião. Então nós vemos que Jesus ensina e mostra aos seus discípulos que ele estava subindo para sofrer, não para se gloriar, não para se engrandecer,
não para se autopromover, mas para ser entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e eles o entregarão aos gentios. Ou seja, como eu disse anteriormente, esses homens, grupo religioso, condenariam Jesus à morte, e a execução não cabia a eles, então eles usam aos gentios, usa o imperador, aquele que estava sob o domínio daquela província, para que pudesse então executar Jesus Cristo, levando à morte, e à morte de cruz. Então nós vemos, queridos, que há 6 verbos até o verso 34 que fala sobre essa entrega de Jesus, do estar sobre o comando e sobre o jugo dos sacerdotes e escribas. Eles tinham essa total autoridade para condenar Jesus à morte, porém não para executar a morte de Jesus. Então 6 verbos demonstram esse processo de condenação e execução. Vejamos no finalzinho aí do verso 33, que ele fala de condenar. Jesus foi condenado sendo inocente. Jesus não cometera os crimes dos quais ele havia sido julgado, dos quais ele havia sido colocado diante dele, dos quais ele havia sido acusado. Jesus foi acusado injustamente e Jesus foi condenado injustamente por esses homens. E a outra forma, agora, após ser julgado, após ser acusado, julgado e condenado pelos anciãos, pelos sacerdotes e escribas, ele agora também é entregue por esses homens de sangue, de linhagem dos judeus, assim como Jesus. Eles entregam ele aos gentios, ao finalzinho do verso 33, e entregarão aos gentios. Então Pilatos, gentio, permitiu a execução do inocente Jesus Cristo. Esse homem que não havia cometido nenhum pecado, nenhum erro, nenhum engano, foi condenado a morrer na cruz, no meu lugar e no seu lugar. Nós mereceríamos a cruz e merecemos a cruz, mas Jesus foi condenado a ela injustamente. Um inocente pagando pelo preço do pecado dos culpados, assim como eu e você. Nós vemos também, queridos, a partir do verso 34, que Jesus, caminhando em direção a Jerusalém, também traz ensinamento aos seus discípulos que após a sua morte ele ressuscitaria ao 3º dia. Vejamos que mais uma vez Jesus reforça a ideia de que apesar do sofrimento que haveria de passar, ele também ressuscitaria, porque sem a ressurreição não haveria evangelho. Sem ressurreição de Jesus Cristo nós não estaríamos aqui nessa noite, porque servimos ao Jesus Cristo vivo, e ele está vivo hoje à destra do Pai, e ele intercede por nós. Então Jesus caminha em direção, e ele sofrerá a vergonha, ele sofrerá a repulsa, ele sofrerá a recusa, a rejeição, ele sofrerá o escárnio, ele sofrerá as dores e a escuridão da morte. Jesus está caminhando para o sofrimento, e ele alerta isso aos seus discípulos. De maneira nenhuma ele esconde isso de seus discípulos. Ele está falando: olha, vocês seguirão alguém que será torturado, alguém que será morto, alguém que sofrerá, mas que também ressurgirá dos mortos. Creio nessa palavra, creio nessa palavra. É o que Jesus estava dizendo aos seus discípulos. O terceiro que nós podemos ver que é escarnecer. Agora, os romanos que executaram a missão de matar Jesus, de crucificar Jesus, de pendurar Jesus em uma cruz, eles escarneceram de Jesus, eles zombavam de Jesus. Não só os romanos, como também alguns judeus
passavam e zombavam de Jesus, dizendo: olha, se tu és verdadeiramente o Cristo, desce dessa cruz. E o ladrão, um dos ladrões que estavam também ao lado de Jesus, diz: olha, se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós também. E muitos do que ali estavam escarneciam de Jesus, lançando sobre as suas vestes sorte. Olha só a humilhação que Jesus sofrera por mim e por você, querido. Por isso eu perguntei no início: qual tem sido o seu sentimento em relação a Deus? Um sentimento de ingratidão ou um sentimento de gratidão? Você tem duvidado do amor de Deus? Ou você reconhece a cada dia mais e mais o amor de Deus? Somente o amor de Deus, a obediência de Jesus, o amor dele por nós, poderia fazer com que ele sofresse tudo isso, calado, sem questionar. E eles escarneciam de Jesus. Também cuspir, outro verbo, cuspir. Jesus foi cuspido pelas pessoas. Imagine você passando na rua, querido, e alguém zombar de você porque você é um cristão e cuspir na sua face, no seu rosto. Ou a outra forma mais humilhante para nós, no nosso contexto, um tapa na cara, né? Muitas pessoas, quando estão discutindo com as outras, dizem: olha, você para, porque senão eu vou te dar um tapa na cara. Isso é um sinal de humilhação. Olha, eu vou te humilhar batendo na sua cara, dando um tapa na sua cara. E foi isso que eles fizeram com Jesus, cuspiram em Jesus. As pessoas cuspiam Jesus. Esse efeito de cuspir no contexto judeu era a maior forma de humilhar um ser humano. A maior humilhação, a morte mais humilhante para o ser humano era a morte de crucificação, a morte de cruz. E a forma de humilhar o ser humano era cuspir no seu rosto. E Jesus foi humilhado, Jesus foi escarnecido, Jesus foi cuspido. Tudo isso sofreu por amor a mim e a você. Também açoitar. Jesus foi açoitado pelos romanos. E quanto Jesus foi açoitado, ele foi transpassado, ele foi... as pessoas, aqueles homens não tiveram compaixão, piedade de Jesus, açoitando a Jesus. Queridos, já parou para imaginar o sofrimento de Jesus? Quantos momentos da vida nós passamos sem lembrar desse grande sacrifício de Cristo por nós? A humilhação que ele sofrera, as dores que ele sofreu sendo açoitado, tendo o seu lado transpassado, perfurado. Tudo isso por amor a mim e a você. E o que você tem feito em troca desse amor? O que você tem feito em troca desse amor? Qual tem sido a sua atitude diante de Deus? Deus conhece os nossos corações, o íntimo dos nossos corações. Ele conhece o seu coração, Ele conhece o meu coração. Nós podemos esconder as coisas das pessoas, mas de Deus jamais nós podemos esconder. Então diz que ele foi açoitado pelos romanos, tendo seu corpo transpassado. A coroa de espinho que foi colocada sobre a cabeça de Jesus, ela perfurou a sua fronte, a sua cabeça, o seu couro cabeludo fora furado pelos espinhos. A dor que ele sentiu, queridos, mesmo sendo filho de Deus, foi a mesma que eu e você sentiríamos se ali estivéssemos, porque Jesus era 100% homem, carne e sangue como eu e você, e também 100% Deus. Mas naquele momento que ele estava na cruz, ele era 100% homem, porque sofreu as mesmas dores que eu e você sofreríamos se ali estivéssemos. O sexto verbo é matar. Eles mataram Jesus naquela cruz.
mataram, entregaram Jesus para ser morto pelos romanos. E assim ele foi crucificado no meu e no seu lugar. Ele foi crucificado no meu e no seu lugar. Vejamos o que diz o verso 34. E o escarnecerão, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão. Mas o consolo e o alívio para nós e também para os discípulos aquele dia foi: mas também ele ressuscitará. Depois de 3 dias ele ressurgirá dos mortos. Ele ressuscitará. Glória a Deus, aleluia, porque ele ressuscitou, está vivo hoje ao lado do Pai. Jesus está vivo, a morte não pôde vencê-lo, a sepultura não pôde prendê-lo, e ele então ressuscitou para a glória de Deus Pai. E hoje ele está exaltado à destra do Pai. Queridos, a ressurreição de Jesus Cristo é o motivo de nós estarmos aqui. A ressurreição de Jesus Cristo é a alegria do salvo, porque através da sua vida, através da sua ressurreição, é através da sua vida que nós podemos ter vida e vida em abundância. Jesus comprova toda a sua profecia, tudo aquilo que estava escrito a seu respeito, e ele autentica isso com profundeza das Escrituras. Salmo 94, 21 diz: condenam o sangue inocente, ou seja, Jesus era um inocente que foi condenado. Salmo 22, 6, 7 diz que o opróbrio dos homens e desprezado do povo, todos os que veem zombam de mim. Isaías 50, verso 6 diz: não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Jesus então sofrera tudo aquilo que a respeito dele estava escrito, mas glória a Deus, porque após a sua condenação, após a sua execução, ao terceiro dia, ele ressuscitou e ele está vivo hoje. Qual é o seu sentimento diante de Deus hoje? É de questionamento daquilo que você tem passado, ou é um sentimento de gratidão por tudo aquilo que Ele fez por você? Não é possível, queridos, questionar o amor de Deus, porque o amor de Deus foi marcado, o amor de Deus foi provado por nós, o amor de Deus por nós foi provado lá na cruz do Calvário. E Jesus também demonstra o seu amor por nós, indo até a morte e morte de cruz, em obediência ao Pai, em amor a nós, pagando então pelo preço do nosso resgate. A cruz não era para ele, para o Filho de Deus, a cruz era para eu e você, pecador. Jesus então nos substituiu, indo até a morte e morte de cruz. A morte de Cristo foi vicária, ele pagou pelo preço dos nossos pecados. Hoje você pode ser livre da condenação do pecado, você pode ser livre da condenação da morte eterna, recebendo de Jesus Cristo a vida eterna, porque Ele adquiriu essa libertação através do seu sangue derramado na cruz. Ele nos comprou com o seu precioso sangue. O apóstolo Pedro disse que nós não fomos comprados com prata, com coisas terrenas, corruptíveis, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Eu convido a você nessa noite, que ainda não entregou seu coração a Jesus, que você possa neste momento, nesse exato momento, entregar o seu coração para Jesus, recebendo-o como o Salvador da sua vida, como o Senhor da sua vida, como reconhecendo o amor de Deus demonstrado por você, para que você pudesse ter vida. Você quer ter vida nessa noite? Você quer receber Jesus em seu coração? Você quer estar com o Senhor na eternidade? Feche seus olhos nesse momento e ore, se assim desejar comigo, entregando a sua vida nas mãos do Senhor. Senhor Jesus, nessa noite eu pude entender que o Senhor, mesmo sabendo que sofreria a condenação e morte, caminhou em direção a Jerusalém para poder
proporcionar a nós a vida eterna e a minha vida eterna. Nessa noite eu reconheço o amor de Deus por mim, reconheço a obediência do Filho Jesus em minha morte de cruz, morrendo na cruz em meu lugar, pagando pelo preço dos meus pecados. E eu não quero mais viver na condenação eterna, eu não quero mais viver longe de Deus, eu não quero mais viver essa vida que eu vivi até agora, porque de hoje em diante eu quero viver para o Senhor Jesus. Senhor, eu reconheço que sou um pecador e te peço que, por favor, perdoe os meus pecados, transforme a minha vida, entra no meu coração e muda tudo aquilo que preciso mudar e faça de mim uma nova criatura, porque de hoje em diante eu quero ser teu, totalmente teu. Eu te recebo, Jesus, neste momento como meu Salvador e também como Senhor da minha vida. Que de hoje em diante tu sejas o Senhor da minha vida, faça morada eternamente no meu coração. Em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor continue falando no seu coração nessa noite através dos louvores, do louvor que ainda vamos cantar. E você, querido, que é membro de alguma igreja, mas que devido ao afastamento e esse isolamento social, devido à não realização de cultos, tem se esfriado, tem estado distante da presença de Jesus, volte-se para Ele nesse momento. Diga: Senhor, por favor, aqueça o meu coração com a chama do Teu Santo Espírito, porque eu não quero viver longe do Senhor, eu quero estar diante do Senhor para todo sempre. Que você possa se render neste momento aos pés de Jesus, que rendamos ao Senhor dia após dia, que o reconheçamos como Senhor das nossas vidas. Faça desse cântico a sua oração nessa noite. Eu abro meu coração
para os nossos anúncios, antes da oração final. No dia 18, estará aniversariando o irmão Davi Ronze. Dia 18, estará aniversariando o irmão Davi Ronze. Parabéns, meu irmão, que Deus te abençoe a cada dia. Que oremos, queridos, pela vida do nosso querido irmão Davi Ronze. Amanhã convido você a ouvir na Rádio Cantagalo FM, programa Vozes do Alto, a partir do meio-dia. Programa Vozes do Alto, a partir do meio-dia, na Rádio Cantagalo FM. Eu peço aos irmãos que estejam orando por mim, que vou estar enfrentando esse desafio, de estar fazendo a locução daquele programa. É um desafio que eu vou enfrentar. Então, que os irmãos orem pela vida desse que vos fala. Então, convido você amanhã a ouvir o programa Voz do Alto a partir do meio-dia. Queridos, também nós demos início agora à nossa construção da sede própria, do primeiro templo próprio da segunda Igreja Batista em São José de Ubá. E gostaríamos de dar a oportunidade àqueles que desejarem e também ser participante dessa obra de Deus, dessa construção, desse templo da Igreja do Senhor Jesus. Você que desejar voluntariamente ofertar para a construção desse templo, fazendo parte assim dessa obra do Senhor, você poderá estar fazendo isso através da nossa conta, a conta da igreja. Então, a conta da igreja é do Banco do Brasil, agência 3691/9, e a conta corrente é 11.025,6. Então, a conta corrente 11.025, dígito 6, e a agência 3691, dígito 9, Banco do Brasil, e isso vai estar escrito lá, Segunda Igreja Batista em São José de Ubá. Se você desejar que o seu nome fique registrado como ofertante para esta obra, você poderá estar enviando o seu nome juntamente com o comprovante de depósito ou transferência para os nossos meios de comunicação, que é a nossa página no Facebook e também no Instagram. No Facebook através do Message e no Instagram através do Direct. Você poderá estar fazendo isso no privado, tá, queridos? No privado, no Direct e no Facebook, no Message. Então, se você desejar fazer sua oferta voluntária para essa construção, está aí a oportunidade para você ajudar também na obra de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Receba aí um forte abraço e um carinho da segunda Igreja Batista, você que cultuou o Senhor conosco, e é convidado a estar novamente no próximo domingo, se o Senhor assim nos permitir, a partir das 8h15 da noite, para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Receba aí esse abraço carinhoso dessa igreja. Feche seus olhos e vamos orar neste momento. Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, por essa noite, ó Pai, que o Senhor nos concedeu. Senhor, por tudo aquilo que o Senhor falaste aos nossos corações, nós te louvamos e te adoramos, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, a tua que estão nos ouvindo neste momento, que o Senhor possa suprir, ó Pai, as suas necessidades física, material, espiritual, emocional, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, também pelas famílias enlutadas, que o Senhor possa confortar os corações dessas famílias, ó Pai, trazendo alívio, ó Pai, a todos eles. Também, ó Pai, pelas pessoas que estão internadas, pelas pessoas encarceradas, ó Pai, te pedimos as tuas bênçãos sobre essas vidas, sobre essas pessoas, ó Pai. Te pedimos também pelos nossos missionários do campo, que o Senhor possa fortalecê-los dia após dia na divulgação do teu santo evangelho. Te pedimos, ó Pai, pela tua palavra, que o Senhor possa, durante essa semana, ó Pai, possamos lembrar de tudo aquilo que aprendemos nessa noite, que possamos viver com os nossos corações gratos na tua presença, nunca duvidando do seu amor para conosco, pois o teu amor para conosco foi provado na cruz do Calvário,
onde o seu Filho Jesus derramou seu sangue por nós. Que possamos honrar o nome de cristão, que possamos viver na dependência do Senhor Jesus, que verdadeiramente sejamos pequenos cristos neste mundo, ó Pai, refletindo assim o amor, o caráter de Jesus Cristo. Ó Senhor, que sejamos cristãos autênticos, e aqueles, ó Pai, que entregaram as suas vidas ao senhorio de Jesus possam viver sobre o seu senhorio, a dependência de Jesus. Ó Pai, nos dê uma semana de paz na Tua presença, guardados e protegidos pelo Senhor. Em nome de Jesus que eu oro hoje e sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Santo Espírito seja com todos